Olha aqui. Não esqueçam que a parte de porcentagem, ela está em todos os concursos. Falou em matemática, tem que estar lá. Por quê? Porque é do dia a dia. Todo momento você está encontrando. Nós estamos resolvendo questões de várias maneiras e situações diversas. Tá certo? Então veja aqui mais alguns exercícios. Questão de número 30 da Fundação Carlos Chagas. Agora nós vamos pegar um pedacinho pesado. O proprietário de um depósito que continha 1.000 litros de gasolina resolveu misturá-la com álcool e usou a seguinte estratégia. 100 litros de gasolina foram retirados do depósito e substituídos por 100 litros de álcool. Em seguida, 100 litros dessa mistura foram retirados e substituídos por 100 litros de álcool. Após esse procedimento, o percentual de gasolina contido na mistura é de X%. Calcule X. Então vamos passo a passo. Então vamos ver aqui, ó. Então ele tinha 1.000 litros, mas ele só vai trabalhar com 100 litros. Então vamos ver aqui. Então ele tem aqui o depósito, ele tem 1.000 litros. Pronto. Então ele tem 1.000 litros, só que ele tira 1.000 litros de gasolina, mistura, ó, que continha 1.000 litros de gasolina. Então isso aqui é gasolina. Então o que que ele faz? Ele tira 100 litros, lembre, de gasolina, certo? 100 litros de gasolina e bota 100 litros de álcool. Esse é o jogo. Eu tinha 1.000 litros, ele bota 100 litros de gasolina e ele tira 100 litros de gasolina e bota 100 litros de álcool. Vamos ver agora o que aconteceu. O que nós temos aqui? Nós temos de gasolina 900. Álcool nós temos 100. Então você nota, tá certo? Gasolina nós temos 900 litros e álcool nós temos 100. Lembrando que aqui nós temos 9 vezes o gasolina, 9 vezes a quantidade de álcool, a quantidade de gasolina. Então o que foi que aconteceu? Eu vou tirar aqui 100 litros, lembre agora da mistura. Isso aqui é mistura. 100 litros, na proporção, ó, não é 100 litros, então vamos dividir. Se eu dividir por 100, aqui vai ficar quem? Gasolina vai ficar 90, eu vou tirar 90 de gasolina, e álcool eu vou tirar 10, que é 9 vezes, ó, 10, então pronto. Só que eu coloco aqui, eu vou colocar, lembre, 100, eu vou colocar 100 litros de álcool. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Certo? Vamos ver aqui o que aconteceu. Pronto. O que vai ficar aqui dentro? Então, lembre, eu tinha 900, tirei 90. A mistura, 90 de gasolina. Então, eu fiquei de gasolina quanto? Se eu tinha 900, tirei 90, então ficou 810 de gasolina. Certo? E é isso que eu quero. Álcool era 100, tirei 10, ficou 90, então ficou 190. Mas não preciso me preocupar com álcool, então ficou 190 litros. O que, na realidade, o nosso amigo está pedindo, está focando, certo? O que o nosso amigo está focando? É a quantidade, o percentual. Então, vamos ver aqui o que ele quer. Então, ele diz, após esse procedimento, o percentual de gasolina contido na mistura, tá certo? Tá aqui, essa aqui é a nova mistura. Pronto. Ele quer percentual de gasolina. Então, na realidade, lembre, porcentagem é a parte, não esqueça, bem simples, é a parte sobre o todo. Então, alguns problemas bem simples. Quem é a parte? 810. Na gasolina, quem é o todo? 1.000. Pronto. Simplificando um pouco,
Então, na realidade, nessa nova mistura, nós temos 81% de gasolina. Em termos, ó, ele quer X, aqui é X%. Então, o item correto da questão é o item B. Então, nós temos 81. Então, o X representa 81. Gente, olha, reveja a questão. Como é que funciona? Lembra a mistura, a ideia da mistura aqui. Tá certo? Não é panelada não, não é sarrabulho não. A mistura álcool e gasolina. Lembre, a proporção é 9 vezes. A gasolina é 9 vezes a quantidade de álcool. Ok? Então vamos ver a questão seguinte. Essa questão é a questão de número 31. Pronto. Essa é beleza. Então ele diz, um engenheiro, um doutor, ao fazer o levantamento do quadro de pessoal de uma fábrica, obteve os seguintes dados. 28% dos funcionários são mulheres. 1/6 dos homens são menores de idade. 85% dos funcionários são maiores de idade. Qual é a porcentagem do menor de idade que são mulheres? Pronto. Então, nós temos esse tipo de questão, aquela tabelazinha. Tabelazinha, ó, olha aqui. Pronto. Não tem perigo de errar uma questão dessa se usar essa nossa tabelazinha. O que é que eu tenho aqui? Bem simples. Então, vamos nós. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho homens, então vamos lá, pegar dados. Eu tenho homens e tenho mulheres. Então, eu tenho menores do que 18 anos e eu tenho maior ou igual a 18 anos. De maiores, certo? Pronto. Então, vamos pegar os dados. Ora, então imagine o todo como se eu tivesse 100%. Um engenheiro, ao fazer o levantamento do quadro pessoal de uma fábrica, obteve o seguinte dado: 28% dos funcionários são mulheres. Então, na realidade, mulheres são 28. Total das mulheres, certo? Total das mulheres são 28. Ora, se as mulheres são 28 do 100, então nós temos 72% dos homens. Então, vamos lá. 28%, 1/6 dos homens são menores de idade. Então, 1/6 de 72. Não são 72 dos homens? Então, 1/6. Então, isso aqui dá 12. Então, vamos verificar aqui. Ok? Então, dá 12. Então, ele diz, então vamos lá. 1/6, isso aqui já colocamos. 1/6 dos homens são menores de idade. Então, dos homens, 1/6. Então, 1/6 são menores de idade. Ok? São 85% dos funcionários são maiores de idade. Então, 85 é aqui. Então, vamos lá aqui. 85. Então, vamos lá. 85. Pronto. 85 são maior de idade. Então, vamos lá. Vamos completar a tabelazinha. Ora, essa soma aqui tem que dar 72. Então, isso aqui é 60. Ó, essa soma tem que dar 72. Essa soma aqui, ela tem que dar 85. Então, implica que isso aqui é 25. Essa soma aqui tem que dar 28, as mulheres. Então, aqui dá 3. Pronto. E aqui, lógico, dá 15. Pronto. Está completa a minha tabela. Agora, vamos tentar entender o que ele quer na questão. Ele diz, qual a porcentagem dos menores de idade que são mulheres? Menores de idade são quantos? Menores de idade são 15. Certo? São 15. Menor de idade são 15. Tá certo? Mulheres são 3. Tá certo? Então, na realidade, a minha porcentagem é, na realidade, 3 sobre, tá certo? 3 sobre 15. Então, se eu simplificar um pouco, aqui nós temos 1, aqui nós temos 5. Então, 1/5, fazendo as continhas, isso aqui, como eu tenho, ó, técnica, com aquelas técnicas,
Como nós temos um múltiplos de 100, então multiplica em cima e embaixo por 20. Então, nós vamos ter aqui 20 sobre 100. Então, na realidade, a minha resposta da questão é 20%. Vocês notaram a delícia da questão? Como é que funcionam os dados? Então, lembrem, quando as informações vêm desse tipo, então você faz essa tabelazinha. Não tem perigo de errar. Então, a questão de número 31, o item correto é o item E. Tá certo? Então, vamos para uma outra questão. Essa nossa questão agora de número 32, ela vai falar sobre, tá certo? Recentemente o governo autorizou, olha aqui o que eu tenho, um aumento de 10% no preço da gasolina. E logo em seguida um aumento de 8% no preço do álcool. Como na composição da gasolina, o álcool contribui com 25%. E o preço da gasolina teve então um novo reajuste correspondente ao aumento do preço do álcool. O aumento da gasolina levado em conta os dois reajustes foi, preste bem atenção. Eu tenho, imagine, aqui. O que nós temos aqui? Então, nós imaginamos que eu tenha, vamos imaginar, o que eu tenho aqui? Eu tenho 100, pronto, 100 reais, tem reais. Aí houve um aumento, fosse a gasolina, houve um aumento de 10%. Olhe bem, primeiro aumento foi de 10%. Então, na realidade, a minha gasolina agora, ela custa 110. Só um detalhe. Houve um outro reajuste em cima desse 110? Não. Houve um reajuste só em cima, só para você ter uma ideia. O reajuste só foi em cima desse pedacinho aqui, que representa 25%, que é o álcool. Pronto, o nosso reajuste só foi em cima desse rapaz, que na realidade representa quem? Representa 1/4. Tá certo? Representa 1/4. Então, 25%, 1/4. Então, o nosso reajuste foi em cima de 1/4. Então, primeiro, 1/4 de 110, ok? Que é o total, 1/4 de 110. Então, lembrando, 1/4 de 110. Pronto, esse aqui é o total de álcool. Esse aqui, houve um aumento de 10%. Então, vamos calcular o 10% aqui. Pronto. Então, se nós formos calcular os 10%, então eu vou ter 2 zerinhos com 2 zerinhos, simplifica. Então, eu vou ter 11 dividido por 4. 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 11, 3. 30, vírgulazinha lá, 7 vezes 4, né? Então, eu tenho 2 vezes 4, 8, dá 30. Então, vamos ter aqui, então, 110, então, 11 dividido por 4, né? Então, nós temos aqui, fazendo as continhas, certo? Então, vamos fazer essas continhas aqui direito. Então, para E, é para pagar, não é para arriscar. Então, lembrem, 1/4, certo? Então, nós temos 1/4 de 110, então, 10%. 10% de 1/4. Então, vai dar, eu tenho 1,11 dividido por 4, certo? Então, vamos ter 2 vezes 4, 8, para 11, 3. Então, dá 30. 7 vezes 4, 28, para 32. Tá certo? Então, nós temos, lembre. Ah, não, parceiro, não é 10% não, parceiro. O aumento foi de 8%. Então, deixa eu fazer a correção aqui. O aumento, na realidade, foi de 8%. 10%, presta atenção aqui. Isso serve como alerta para vocês, O aumento do... Lembre, o aumento foi de 8% no álcool.
eu estava calculando 10%. Então, 10% foi da gasolina. Então, 1/4 de 110. Então, eu tenho 1/4 de 110. Houve um aumento de 8%. Pronto. Lembre-se, 10% foi da gasolina. O álcool está aqui, ó. Um aumento de 8%. Alerta geral. Simplificando um pouco. Então, eu tenho aqui 2. Então, eu tenho 22 dividido por 10. Então, na realidade, o aumento foi de 2,2%. Lembre, tinha havido aumento de 10%. Tá certo? Aumento de 10%. Mas, em cima do álcool, houve um aumento de 2,2%. Então, na realidade, o aumento total vai ficar 12,2%. Olha, alerta geral, para mostrar a vocês, uma leitura, um descuido, você pode perder a questão. Então, chama atenção. Lembre, 10% foi o reajuste de quem? Da gasolina. O reajuste do álcool foi de 8%. Então, 8% só em cima de 1/4 da gasolina. Então, vamos marcar o item correto. O item correto é o item 12,2%. Então, o item C de correta. Então, veja a questão seguinte. Agora é a questão de número 33, certo? Então, vamos ver aqui a questão de 33. De uma certa população, 12% dos seus membros foram afetados por uma doença epidêmica. Das pessoas atingidas pela doença, 20% morreram. Qual a porcentagem da população que morreu vitimada dessa doença? Então, eu posso fazer a questão de duas maneiras. Então, primeiro, aqui. Então, eu posso imaginar, ó, a população, imagina a população 100. Tira 12%, fica, era 100. Então, a população era 100. Tira 12%, aí eu fico com quanto? 12% fica 90, 88. Tira 12%, fica 88. 88, tá certo? Morre 20%, tira 20%. Então, lembre, aqui são 12 e aqui são 16. Tira 16. Então, 88 tirando 16 dá, na realidade, tá certo? O que que eu tenho? Eu tenho, ó, ele diz, de uma certa população, 12% dos seus membros foram afetados por uma doença epidêmica. Das pessoas atingidas pela doença, 20% morreram. Tá certo? Ó, 12% dos membros foram afetados por uma doença epidêmica. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 88 pessoas. Aí, 20%. Então, 20% morreram. Então, aqui vai dar 72. Certo? 72. De uma certa população, então eu tenho a questão de número 33. A população, 12% dos membros foram afetados por uma doença epidêmica. Das pessoas atingidas pela doença, 88. Pela doença, dentro das pessoas atingidas pela doença, 20% morreram. Então, pronto, 20%. Então, 16 morreram. Então, ele diz, qual o percentual da população que morreu vitimada pela doença? Ora, então, eu tenho, na realidade, o que que nós temos? Nós temos, simplesmente, vamos ler a questão. De uma certa população, 12% dos seus membros foram afetados por uma doença epidêmica. 12%. Então, pronto. Então, eu tinha... Vamos fazer bem aqui agora. Vamos ver aqui, só para refazer a questão, para te mostrar de uma maneira bem mais prática. Certo? Vamos, olha aqui. Uma certa população, 12% dos membros foram, tá certo? Então, na realidade, o que que eu tenho aqui? Então, vamos... Eu tenho 12%, então, bem mais simples. Então, o que que aconteceu? Então, vamos ver aqui. O que que aconteceu? 20%, aqui, ó, 20%, tá certo? De maneira bem mais prática, de 12% da população. Pronto. Então, eu tinha a população, 12% adoeceram. Desses 12%, morreram 20%. Então, é bem mais simples, Pacífico, concordo.
20% de 12% da população. Nada de muita conta. Então, o que que eu tenho aqui? Eu simplesmente simplifico um pouco, né? Simplifico um pouco. Aí aqui o que que eu vou ter? Eu vou ter 2,4 sobre 100. Pronto, da população. Então, simplifiquei, dá 24, dividido por 10, 2,4 tanto. Então, na realidade, foi o que aconteceu. 22,4%. Aqui. Aquela questãozinha tradicional, ó. De uma certa população, 12% dos seus membros foram afetados. Então 12, dos 100, 12 foram afetados. Desses 12, morreu 20%. Então, na realidade, morreu 2,4%. Em termo percentual, o item correto é o item A de alegria. Então, simples a questão que a gente estava fazendo conta demais. Então, simplicidade, tenham cuidado. Na interpretação da questão, na parte fácil da questão, tem que ser objetivo, mais objetivo, nada de muita conta, tá certo? Então vamos ver agora o que que diz a questão de número 34. Certo? A questão de número 34 diz assim: no total de alunos de uma escola, 40% estão matriculados na primeira série. 40% estão matriculados na primeira série. 30% na segunda série. Certo? E 30% na terceira série. Tá certo? Ao final do ano letivo, 80% do total de alunos da escola foram aprovados. Certo? Preste atenção, 80% foram aprovados. Entre os alunos da primeira série, aprovado foi de 70%. Entre os alunos da segunda série, o aprovado foi de 75%. Determina o total de alunos da escola, sabendo que a terceira série foram aprovados 59 alunos. Pronto. Então, quando você fala em percentual, você sempre pensa em 100%. Então, vamos imaginar que nós temos primeira série, nós temos segunda série, e nós temos terceira série. Lembre, só me interessa usar aprovados. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos 40 alunos. Aqui nós temos 30, nós temos 30. Pronto. Vamos imaginar assim. Nós temos 100. Então, quando você fala em aprovados, então, aqui, aprovados, ele diz 40% matriculado na primeira série, 30% na segunda série, pronto. Ao final do ano letivo, 80% do total de alunos da escola foram aprovados. Entre os alunos da primeira série, a aprovação foi de 70%. Né? 70% de 40%. Então, na realidade, em termos percentuais, foram 28%. Porque eu estou falando de 100 aprovados. Nessa série aqui, aí na escola, 70%, ó, primeira série foi aprovado 70%. E os alunos da segunda série, a aprovação foi de 75%. Então, 75% de 30%. Então, simplificando um pouco, tá certo? Para a gente ter ideia de percentual. Então, você tem aqui, tá certo? Então, nós temos 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 22. Então, nós temos 22,5. Lembre, aprovados. Nessa daqui, preste atenção, os 59 vem depois. Em termos percentuais, quando for aprovado, lembre, em termos percentuais tem que dar 100%. Então, eu tenho 28 mais 22,5. Então, vamos fazer as continhas. 28 mais 22,5. O que que dá aqui? Dá 0, dá 5, tá certo? Dá 10, dá... Vamos lá. Então, eu tenho 0, certo? Aqui dá quanto? Dá 5, dá 10, dá 5. Lembre, até agora foi 50,5. Só que o total de aprovados foram 80. Então, se eu tirar daqui 80, preste atenção. 80, facilitar minhas contas. 50
21,5, que é agora, para descobrir quantos foram aprovados na terceira série. Então, dá 0, dá 5, aqui dá 9, dá 6. Então, dá 29,5. Então, 29,5. Tá, lembre, em termos percentuais, porque eu estou falando de 100%, em termos percentuais, eu tenho 28% aprovado, 22,5%, 29,5%. Se eu somar todo mundo, dá 100%. Mas ele pergunta, sabendo que na terceira série foram aprovados 59 alunos, determina o total de alunos. Então, é esse referencial aqui. Isso aqui representa os 59 alunos. Então, ele diz na terceira série foram aprovados 59 alunos. Então, eu posso fazer uma continha, certo? 59 alunos. 100% é igual ao total de alunos, certo? Vou chamar de X. Então, o total de alunos, 29,5. Então, eu tenho 29,5 está para 100. 29,5 está para 100. Assim como 59 está para X. Assim como 59 está para X. Então, continha 29,5x é igual a 100 vezes 59. Então, 59 vezes 100. Então, quem é x? É 5.900 dividido por 29, certo? 29,5. Ok? Então, vamos fazer as continhas. Eu tenho... Então, vamos lá. Eu tenho o que aqui? 5.900. 29,5. Uma casa decimal, bota aqui. Então, eu tenho, na realidade, 590. Então, dá 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. 2 vezes 9, 18. 19 para 19, nada. 2 vezes 2, 4. 5 para 5, nada. Baixa 2, 0. 2, 0. Então, implica que... Pronto. Implica que na escola nós temos 200 alunos. Então, vamos para a resposta. Ele pergunta, determine, está aqui, ó, determine o total de alunos da escola. Resposta, o item A, 200 alunos. Ok? Então, nós temos agora a questão de número 35. Olha bem essa questão. O custo de produção de um produto, lembre, essa questão ela tem aumentos. Nós temos um grupo e tem aumentos diversos. Então, vamos começar a entender melhor. Então, então vamos lá. Resolução da questão. Vamos fazer bem aqui que dá tranquilo para você entender. Então, eu tenho 4, mão de obra, ele diz, um custo de produção de um produto é composto de 20% de mão de obra, 40%. Então, eu tenho aqui. Mão de obra. Produção é composta de 20%. Então, vamos imaginar 20%, para facilitar. Matéria-prima. 40%. Pronto. Lembra, eu estou imaginando 100% todo. Tá certo? 40% de matéria-prima. 10% de energia elétrica. Energia. Custa 10. Pronto, energia 10. E 30% de outras despesas. Outras. Então, 10. Lembrando, 6, 7. Vamos ver aqui, 30% de outras despesas. 30%. Pronto. Então, outra despesa foram 30%. Então, 20, 60, 70, 100. O que foi que aconteceu em cada uma? Aqui está um segredo. O que foi que aconteceu em cada uma? Pronto. Ele disse que a mão de obra aumentou 50%. Ok? A matéria-prima aumentou 100%. A energia elétrica aumentou 75%. E outras despesas aumentou 40%.
Então pronto, agora vamos lá. Quanto é que eu vou pagar? Certo? Quanto é que nós vamos pagar? Então veja aqui, ó, bem simples, sem dificuldade nenhuma. Ora, 50% de 20 já dá para fazer a conta só no olhômetro. Certo? 50% de 20 é 20. 50% aumentou 10. Então foi para quanto? Foi para 30. Então vamos melhorar isso aqui. Certo? Então foi para 30. Pronto. 50 foi para 30. 100%, 40, 100% é 40. Aumentou 100%, então foi para 80. Aumentou 40, então foi para 80. Certo? 10 aumentou 75%. Então, ó, só para você ter uma ideia, 75% de 10, na realidade, é 7,5. Ó, eu tinha 10, 7,5 mais, então vai dar 17,5. 30 aumentou 40%. Então, 40% de 30, 40% de 30, na realidade, simplificando um pouco, então dá 12. Então, fica quem? 42. Então, vamos imaginar. Pronto. Eu de pagar 20, vou pagar 30 de mão de obra. Tá certo? Matéria-prima, eu de pagar 40, vou pagar 80. De energia elétrica, de pagar 10, vou pagar 17,5. De 30, outras despesas, eu vou pagar 42. Então, vamos somar. Aqui nós temos, cuidado, a somazinha. Aqui nós temos 5. 5. Aí nós temos, deixa eu fazer as continhas bem aqui. 30, 80, 17,5 e 42. Então, eu tenho 0, aqui vai 0, 0, 0, então fica 5, certo? Aqui fica 9, aqui fica 11, 14, 11, 12, 16. 4, 5, 13, 16. Então, na realidade, ficou 169. Lembre, aqui eu pagava 100. Lembre, eu pagava 100. Lá eu vou pagar 169,5. Lembre, eu pagava 100. Vou pagar 169,5. Aumentou quanto? Fechado no item E. No item E. Aumentou 69,5%. Exercite. Exercite e sempre diga, eu vou passar. Nós precisamos disso. Acredite em você. Chegaremos lá.